Eu tô, viu? Mas eu acho que tem que aguardar o pessoal ainda. Tá bom. Eu tô subindo o PDF aqui ainda. Olá, Alex. Começou há muito Oi. tempo? Já acabou o intervalo aqui. Eu só tô subindo o PDF pra gente voltar pra aula. Tá. PDF da aula de hoje. Pronto, vamos voltar para lá, para aula, que já foi. A Jaqueline disse que resolveu o problema para nós aqui, ó. Ela colou no chat aí. Deixa eu ver se está gravando. Tá gravando já, tá? Parece que vai aparecer o AI que tem aqui nesses dois lugares. Realmente, ela resolveu. Vira aí, eu estou compartilhando minha tela? Não. Sim. Tá certo, tá certo. Aí, exercício e soluções. Uhum. Ela resolveu. Vocês entenderam esse W mais aqui? Entenderam o que o W mais faz? Na dúvida, esse, Assim, esse o barra W ele W, pega a palavra, né? W é palavra, barra A W é string palavra. fonética, o Word. Barra W é palavra. mas é a palavra ou é um caractere de uma palavra? Porque se for palavra, o barra mais seriam várias palavras, né? Número para ele é palavra. Eu acho que ele representa um caractere dentro de uma palavra. Alex, aquela hora eu esqueci de falar, aquela expressão precisava substituir a primeira também, o primeiro termo. Eu fiz aquela hora isso.
Aquela que você mandou eu fiz, eu acho. É porque eu mandei com escrito termo só em 2 lugares, mas são 3. O Ah, primeiro são lá também, ó. 3? Z. Ah, eu fiz em 2, então. Olha lá, o primeiro, depois de B parênteses, porque é B começando com B, no meio tem B e termina com B. Ou com B, ó, com a letra, né, com o termo, aliás. Você diz aqui? É. Não funcionou aí? Não. Rapaz, eu tô com a aberta aqui. Manda aí, depois a gente testa. Vamos voltar lá para aula? Beleza. Tem bastante coisa aqui ainda. Vou trazer um exemplo para vocês aqui de uma outra situação em que é esperado, outro viés aqui, que é esperado que a gente cometa erro. Me ajudem a resolver esse problema aqui. O indivíduo foi descrito por outro como se segue. Steve é o nome dele, né? Steve é muito tímido e retraído, invariavelmente prestativo, mas com pouco interesse nas pessoas ou no mundo real. De índole dócil e organizada, tem necessidade de ordem e estrutura e uma paixão pelo detalhe. A maior probabilidade de Steve ser um bibliotecário ou um fazendeiro? Eu diria que bibliotecário, né? Talvez um fazendeiro porque não lida com a questão das pessoas. Mais alguém? Eu também chutaria bibliotecário. Mais alguém? Eu também chutaria bibliotecário. Eu acho que eu também chutaria bibliotecário. Roge, tu tá aí, Roge? Vamos discutir a solução desse problema? Ele fala pouco interesse nas pessoas ou no mundo real, né? Tá. Vamos estudar esse problema aqui, ó. Já dou a solução daquele outro anterior. Linda tem 31 anos, é solteira, franca e muito inteligente. Formada em filosofia. Quando era estudante, se preocupava profundamente com questões de discriminação e justiça social. E também participava de manifestações antinucleares. Qual a alternativa mais provável? Linda é uma caixa de banco. Linda é uma caixa de banco ou astronauta. Linda é uma caixa de banco e é ativa no movimento feminista. E aí? Eu acho que caixa de banco ou astronauta. Mais alguém? Era caixa de banco. Mais alguém? Eu não sei, eu não vejo elementos suficientes para decidir se ela é astronauta ou feminista. A Diria caixa que, de banco está em todos. acho que é tudo igualmente provável. Mais alguém? Talvez a alternativa B seja mais abrangente, né? Porque eu tenho um conectivo ou. Muito bom, Thiago. Mais alguém? Beleza. Vamos discutir então esses dois problemas. Gente, no slide aqui está escrito ignorando base rates, que já é uma dica para cá, tá? Sabe o que é base rate? Eu não. Base rate em português, eu traduzo para probabilidade a priori. É uma taxa. Imagina o que seria o base rate das profissões do país. Se você tiver contabilizado
vamos supor, numa tabela, o nome da profissão e quantas pessoas estão naquela profissão. E aí, próxima profissão e quantas pessoas estão naquela profissão. Se você tiver isso para todas as profissões, você pode extrair a porcentagem do total. E aí, essa porcentagem seria o base rate. Vocês entendem o que é o base rate agora? Sim. Sim, Então tá. Sim, nesse caso tem muito mais chance dele ser fazendeiro do que bibliotecário. Né? Perfeito. Perfeito. E aí, gente, o que acontece com o ser humano é o seguinte, o ser humano, ele ignora base rates. Tá? A gente simplesmente ignora isso. Não sei exatamente porquê, mas enfim. E aí, o enunciado vem aqui e te pergunta: qual que é a probabilidade? Probabilidade, gente, é um conceito matemático, específico, muito bem definido, que é uma divisão de um filtro pelo conjunto universo. Esse problema é muito diferente do problema de match de personalidade. Tá? Vocês resolveram um outro problema, vocês fizeram um match de personalidade. E vocês não estimaram o que é mais provável e o que é menos provável. A realidade é essa. O match de personalidade típico, ele nem sempre coincide com a probabilidade no mundo real. E aqui tem uma coisa envolvida que justifica tudo isso aqui, é o seguinte, esses pesquisadores aqui, autores dessas pesquisas, Daniel Kahneman, enfim, eles fizeram alguns experimentos que evidenciam, quando for feita uma pergunta para você que é difícil e que o seu cérebro não tem uma resposta, mas se o seu cérebro souber uma resposta de uma pergunta fácil, mas parecida, você vai dar a resposta da pergunta fácil e parecida sem perceber. Foi o que aconteceu com vocês. Concordam? É verdade. É verdade. Tá, ok. Mas por que vocês... Um dos motivos aqui de vocês terem dado a resposta errada. Tá aqui, ó. Isso aqui a gente chama de contexto. Tá? Eu vou fazer uma simulação aqui com vocês. Aí vocês me respondem se fica mais fácil ou mais difícil. A simulação ela é muito simples. E aí, agora? Me responde aí. Fazendeiro, com certeza. Todo mundo ia acertar, né? Todo mundo ia acertar. Qual que é o aprendizado que a gente tira? Eu acho também que como Excesso de informação pode ser um problema. Também. Isso aí, André. Diga, Magno. E como seres naturalmente comunitários, nosso cérebro é preparado para julgar a personalidade. Então, tipo, a primeira coisa que vem na superfície, na hora que vem essa descrição, é ativar isso, né? Justo. Esse nosso lado comunitário. Justo. Só Isso que tem vai um jeito causar de escapar viés, disso né? aí, gente. É você se concentrar no enunciado, tá? Gente, probabilidade, quando vocês lerem no seu dia a dia um problema de ciência de dados, para você calcular a probabilidade, ou alguém perguntar para você, o seu chefe perguntar, cara, qual que é a probabilidade disso aqui? Bicho, probabilidade é conta, tá? É base rate, é alguma conta, alguma estimativa, não é match. Não é match de perfil. Aqui não é usar o bom senso, no sentido de molhar o dedo na língua e ver para onde o vento está apontando. Então é isso. O contexto ele pode te desfocar e te direcionar para um caminho que não é o caminho de encontrar a resposta. E o contexto, quando tem muita informação, e muita informação talvez inútil, que você tem que fazer um filtro, você tem que desenvolver essa capacidade de olhar para o seu enunciado
entender o enunciado, vamos supor, onde o enunciado não esteja escrito para você da forma que está aqui, dificulta um pouco mais. Tá? Você tem um problema real que você tem que resolver, você tem que construir o enunciado, vamos supor que você consiga construir o enunciado bem e que o enunciado seja esse. Depois de construir o enunciado, você ainda tem que conseguir escapar desses problemas aqui, de um contexto te desfocar do real problema. Então, aprendizado. 2 aprendizados aqui, né? Quando for te apresentada uma pergunta difícil para a qual você não tem resposta, o seu cérebro pode intuitivamente, sem você perceber, entregar uma resposta para uma outra pergunta mais fácil, da qual você sabe a resposta. E aí, nesse sentido, você tem que ter aquela humildade e aquele não excesso de confiança que a gente tinha estudado antes, e eventualmente aceitar que a natureza não é daquele jeito que você achava que fosse. Aqui, vou tirar isso aqui. Vamos discutir esse aqui agora. O que atrapalhou vocês aqui para encontrar? Algumas pessoas não responderam certo, outras não, mas aquelas que eventualmente erraram, o que atrapalhou? Um astronauta é sempre estudante. Né? Excesso de informação. Isso aqui atrapalhou, gente. Isso aqui atrapalhou, com certeza. O que mais? Eu acho que o que o colega comentou do ou está contemplando todas as possibilidades anteriores, eu acho que é uma boa visão. Justo. Essa é a explicação, tá? Mas a resposta para a pergunta que eu fiz, quem respondeu errado, de novo, pela segunda vez seguida, não concentrou no enunciado. Gente, qual que é mais provável? A probabilidade não é match de perfil. Probabilidade é uma conta. Se a gente for fazer conta, a gente vai chegar que o que tem ou é um conjunto universo maior do que o que não tem o ou, que é maior do que o conjunto universo da interseção. Tem até desenhado aqui, ó. A probabilidade da união é maior do que a probabilidade de um dos conjuntos, que é maior do que a probabilidade da interseção. Vocês concordam? Sim. Então tá. E de novo, fazer aquela mesma simulação. E agora? Aí fica mais claro, né? Aí me diga o seguinte, no dia a dia de vocês, ocorre uma situação de ter um contexto em que ele vai te desfocar, enfim, do enunciado? Com certeza, viu, Alex? Gente, é o seguinte, nós somos influenciados pelo contexto, tá? Guardem isso. Então aqui, de novo, foi feita uma pergunta para você que era difícil, seu cérebro não tinha a resposta dessa pergunta, mas ele tinha uma resposta de uma outra pergunta que não era com probabilidade, que era match de perfil, e aí algumas pessoas respondem que é a caixa de banco e ativista do movimento feminista. Essas pessoas que respondem assim, elas não estão levando em consideração o cálculo da probabilidade, mas sim um match de perfil. Então, em resumo aqui, a gente ignora Bayes rate. Isso é um achado científico e repetido em milhares de experimentos. É esperado que quando uma pessoa se submeta àquela situação do Steve, é esperado que realmente ela faça o match de perfil e não pense em Bayes rate. Mas, sabendo disso, quando você se deparar com isso, cara, tente lembrar do Bayes rate. É esse o ponto todo do negócio aqui, né? Existem muito mais fazendeiros que bibliotecários. Respondemos intuitivamente a outra pergunta quando... Então, qual a melhor descrição se encaixa no perfil do Steve é diferente da probabilidade, né? E a Linda aqui, teoria dos conjuntos, e a gente responde intuitivamente a outra pergunta, né? Qual que é a melhor descrição, qual descrição melhor se encaixa no perfil de Linda?
O enunciado te desviou do foco, da parte importante do problema, sobre uma pergunta difícil para a qual não conhecemos a resposta, mas conhecemos a resposta de outra pergunta mais simples. Intuitivamente a gente dá a resposta, a gente dá essa outra resposta da pergunta mais fácil. Então esse é um achado que foi repetido muitas vezes e você, consciente disso, pode ocorrer duas coisas, gente, que são vantajosas para você. Um que é um pouco mais raro, é você evitar de cair nesses problemas, é um pouco mais raro, mas é muito comum, ao você ser exposto a esse tipo de conteúdo, você mudar de opinião mais rápido e ficar menos tempo no curso afundado. Entendeu o efeito sobre você daqui em diante? Você sabendo desse tanto de coisas, sabendo que é natural, é esperado que nós somos pessoas que falhas em raciocínio, você vai ficar mais aberto a aceitar que eventualmente você teve uma falha que, gente, todo mundo comete. Tem mais uma outra heurística aqui que afeta muita gente ultimamente, que é... Alguém tem alguma pergunta aí, Eliane? Você está com a mão levantada. Desculpa, vou baixar. Tá bom. Alguém tem alguma pergunta sobre o que passou aqui? Então tem essa outra coisa aqui que chama heurística de disponibilidade. Isso aqui também está nesse livro aí do Daniel Kahneman e tem algumas outras referências para eles. Ou viés da disponibilidade. O que é o conceito? Um fenômeno no qual as pessoas predizem a frequência de um evento ou a proporção de uma população baseando-se no quão fácil conseguem lembrar de um exemplo. Gente, isso aqui depois que eu fiquei sabendo disso, eu pensei que isso aqui realmente faz muito sentido, é muito intuitivo. Se alguém te pergunta a proporção de uma determinada coisa, o que acontece mais, isso ou aquilo? Né? Ou qual é a frequência de uma determinada coisa? Se alguém te pergunta de onde você vai tirar essa informação, é da sua mente, não é? E se é da sua mente, assim, você vai tentar puxar na memória quantas vezes você já viu aquilo ali, para tentar estimar a proporção desse negócio ou quão frequente é esse negócio. Então, realmente, a gente... quando a gente não para buscar, sei lá, na internet uma pesquisa que apresenta esse dado quantitativo, você vai estar lembrando de alguma coisa que você passou, leu, enfim, foi exposto a isso. Eu tentei pegar aqui um exemplo bem simples para trazer para vocês, para explicar o que é essa heurística de disponibilidade num contexto prático. Aí eu trouxe uma pesquisa científica real mesmo, e eu vou apresentar para vocês aqui os dados dessa pesquisa. Então, nesse estudo, os pesquisadores pediram para os participantes considerar a causa de morte aos pares, para eles estimarem a proporção, né, dessas causas de morte. Por exemplo, diabetes e asma, qual que você acha que ocorre mais? Vocês têm alguma ideia aí? Qual que ocorre mais, diabetes ou asma? Eu acho que diabetes. E derrame ou acidentes? Não sei. Acidente. Tá. Para cada par, as pessoas indicaram a causa mais frequente e estimavam a proporção entre as suas frequências. Aqui alguns resultados que foram até contraintuitivos, né? Derrames causam quase o dobro de morte de todos os acidentes combinados, mas 80% dos participantes avaliaram morte acidental como mais provável. Tornados foram vistos como assassinos mais frequentes do que asma, embora esta última provoque 20 vezes mais mortes. Tá? A asma provoca 20 vezes mais morte do que tornado, mas a gente acha intuitivamente, pelo menos nessas regiões onde existem tornados, né, essa distorção é maior. Morte por acidentes foi avaliada como mais de 300 vezes mais provável do que morte por diabetes, mas a proporção é de 1 para 4. Tá? Um acidente para 4 mortes de diabetes. Bom, por que isso acontece? O que os pesquisadores encontraram e pesquisaram? A gente busca da nossa mente, e o que for mais frequente de vezes que a gente foi exposto
a um exemplo dessa coisa, a gente estima dali essa probabilidade. Agora, por que há maior disponibilidade na nossa mente ou lembrança de alguns tipos de informação? Por causa da frequência da sua exposição a essas informações. Então, quanto mais vezes você for exposto a um evento daquele, maior a chance de você dizer que aquele é mais provável. Entenderam aí? Da disponibilidade? Entendi. Então, assim, o que você coloca para dentro em termos de quantidade de vezes que você lê aquilo, acaba formando a sua opinião de proporção desse negócio, caso você não tenha armazenado na sua mente uma pesquisa que mediu aquela quantidade. Realmente, se você mediu, pesquisou ali e tem na sua mente aquela proporção, beleza, você não vai falhar. Agora, para os casos em que você não tem o base rate decorado, a sua mente vai acabar tirando a proporção da quantidade de vezes que você foi exposto àquilo. E quais são as consequências disso? Vocês conseguem imaginar? Gente, se eu colocar uma pessoa e ficar apresentando um monte de exemplos de uma determinada coisa para ela, de propósito, eu vou acabar influenciando a percepção dela sobre o mundo. Não é isso que vai acontecer? Vamos supor, acidente de avião. Se eu começar a apresentar para vocês acidente de avião todo dia, eu vou mudar a percepção de vocês sobre a frequência de ocorrência de acidente de avião. É isso. Bom. Só um detalhe aqui, porque assim, se um tipo de morte é mais comum numa população do que o outro, então eu, fazendo parte dessa população, tenho que ver mais desse tipo do que o outro. Então essa exposição que está falando aí no exemplo é uma exposição artificial, né? Eu imagino pela mídia, porque se eu observasse só a minha vida em si, e asma mata mais do que outra coisa, eu veria mais gente morrendo de asma do que dessa outra coisa. Com certeza. Meu viés tinha que corresponder à realidade. Com certeza. Só que a gente recebe muito mais informação por mídias do que o presencial, entende? Por que fica artificial e destoa da realidade? Sim, sim. Que é o assunto que a gente vai entrar agora. O jornalismo apresenta uma amostra sistematicamente enviesada e negativa da experiência e do contexto mundial. Isso aqui está nos livros ali do Daniel Kahneman, do Richard Thaler, do Nassim Taleb e do Steven Pinker. Foi um consenso que eu encontrei lendo o livro de todos eles. Todos eles falam exatamente isso aqui. Eu parei para dar uma olhada nesse assunto. Então, isso aqui é uma frase do Steven Pinker, tá? As coisas desmoronam rapidamente e recebem mais destaque, mas elas melhoram lentamente e recebem menos destaque. Basicamente, o que a imprensa noticia são coisas que chamam a atenção e que tiveram um degrau de mudança e que eventualmente pode chamar a atenção das pessoas. Coisas que tiveram uma melhoria incremental e que não justificam uma notícia, a gente vai noticiar por quê, né? Existe um viés também para cobertura de acontecimentos repentinos e uma orientação comercial para gerar audiência. Essas duas coisas contribuem para esse viés. Por exemplo, headlines sobre acompanhamento do Covid no G1. Eu acompanhei isso aqui lá no início da pandemia e durante várias semanas seguidas a métrica mais negativa era colocada no título do headline. Por exemplo, quando a média móvel diminuía, ela não aparecia no título do headline. Tá? Então, existe esse viés negativo, uma orientação negativa, aqui onde eu esqueci negativa, aqui, experiência negativa do contexto mundial. Existe esse viés negativo, só que eu não fiquei satisfeito de eu fazer essa análise só pela minha lembrança, mesmo porque minha lembrança do que a gente está estudando aqui, ela pode ser falha, né? Heurística de disponibilidade. Fui procurar o que a ciência de dados já tinha feito sobre esse assunto. Bom, eu vi um trabalho de uns pesquisadores publicado aqui, no Kaggle, né?
de uma análise de sentimento de 1 milhão de headlines de notícias de uma mídia lá da Austrália. Na média, o sentimento é negativo durante todo o mês. Agregado por dia, todos os dias o sentimento foi negativo. Entenderam? Da análise de sentimento. E, nossa, Análise de sentimento é aquele algoritmo de NLP que a gente classifica um texto de -1 a +1 de acordo com a probabilidade daquilo ali ser negativo ou positivo. Tipo assim, não é à toa que a gente fica deprimido, né? E aí esse contexto ele começa a ficar um pouquinho pior quando você pensa no contexto das fake news, né? Fake news é eu fui buscar outro fundamento científico sobre isso aqui para corroborar com o que o Pinker estava falando, tá? Fake news tem 70% mais chance de ser compartilhado. Nos Estados Unidos, 126 mil rumores se espalharam por mais de 3 milhões de pessoas num determinado período de tempo ali, que eu não lembro exatamente qual era, mas está aí nesse artigo. Gente, aí o que acontece é o seguinte, a gente está criticando aqui veículos oficiais de notícia, mídia, né? Jornais, revistas, enfim, a gente está dizendo que eles têm um viés negativo, mas eles têm uma vantagem, eles têm alguma política editorial que, se for um veículo sério, eles não propagam fake news, tá? Eles exageram, eles têm viés negativo, eles têm um viés para coisas que mudanças repentinas e de curto prazo, mas eles não ficam montando notícia escabrosamente mentirosa. A gente sabe, eles exageram para conseguir mais audiência. Mas aí o que o contexto hoje está ficando ruim é o seguinte, juntando esse negócio que a gente acabou de aprender, de heurística de disponibilidade, que quanto mais vezes você for exposto a uma determinada coisa, mais isso vai alterar a sua proporção sua percepção da proporção das coisas. E aí a gente tem pessoas usando majoritariamente como fonte de informação grupos de WhatsApp e chat, mensagem, enfim, Telegram e várias coisas aí, que majoritariamente ali vai trazer informação sem fonte, tá? E com uma grande probabilidade de ser um fake news. Então, essas pessoas estão um pouco mais sujeitas ainda a essa heurística de disponibilidade, numa coisa que tem uma política editorial pior ainda do que os órgãos de imprensa, né? E aí a gente está caminhando para um contexto em que as pessoas estão formando a sua opinião sobre proporção das coisas baseado na quantidade de vezes que viu alguma coisa, e eles recebem imagenzinhas que ficam dizendo alguma coisa, e aquilo ali fica formando a percepção da proporção. E aí uma das coisas que acho que o Pinker que fala, né, evitar o padrão, que é o consumo aleatório e oportunístico de informação, que é alguém decidir por você o que é que você vai consumir de informação e quando. Porque se alguém estiver decidindo por você e por uma grande massa, isso aí é uma oportunidade de influenciar em massa essa heurística de disponibilidade. Então dá preferência para consumir informação pelo autor, em vez de ser aleatório. Em vez de você ficar confiando em pessoas que participam de um grupo de WhatsApp para ficar determinando aleatoriamente o que você vai ler, você pode ativamente escolher um autor que você gosta, sei lá, que você concorda, enfim, de um assunto, e consumir informação desse autor. Você pode usar as mídias sociais para seguir alguém que publica um trem desse. Segue aí o Steven Pinker, ele publica coisas muito boas. E por uma manifestação ativa da sua vontade, na hora que lhe for conveniente. A disponibilidade de informação, das informações da sua memória, vai formar a sua opinião. Coloque informação de qualidade para dentro. Resumindo aqui numa frasezinha chula, se você colocar cocô para dentro, vai sair cocô, basicamente. Alguma pergunta aqui? A gente encerrou esse assunto, agora a gente vai para um assunto um pouco diferente. A gente encerrou essa sessão dentro da aula.
Alex, deixa eu fazer um comentário. Isso que você colocou é uma coisa assim, eu acho bastante preocupante, assim, não só pelos filhos da gente, né, pelos adolescentes e tudo mais, mas até por esses grupos. Por exemplo, onde eu moro, tem um grupo de pessoas que moram aqui que montou um grupo de moradores e a gente troca informações, né? Às vezes, recomendação de serviço, tal, de encanador, tal, mas outras coisas também acontecem que são circuladas nesse grupo. E qual foi a minha surpresa? Uma pessoa, ela é uma amiga minha, ela é professora, uma pessoa culta, ela dá aula na USP, ela mandou uma imagem de um gráfico para mim. Ela falou, e assim, a forma com que chegou, eu fiquei surpresa, porque ela não é uma pessoa assim muito agressiva, ela é uma pessoa normal. Aí ela perguntou assim para mim, essas coisas aqui não tem como acontecer, né, Eliane? Aí eu olhei, era a evolução do percentual de votos para cada candidato, acho que de 2 ou 3 eleições anteriores, esse percentual ele caminhava com o tempo. Então ficou, acho que das 17 horas até as 18 horas e alguma coisa, com o mesmo percentual. E assim, olhando o gráfico, era um percentual bem de intenção de voto, né, de voto mesmo, bem pequenininho, né? Aí ela falou assim, isso aqui não tem como acontecer, né? Ficar tantas horas, mais de 1 hora sem mudar esse percentual. Aí eu coloquei meu ponto de vista e tal, mas assim, ela veio de uma forma, como você já comentou, com uma visão formada já. Eu acho que de tanto ver essas informações. E a pessoa, ela mudou, assim, eu percebi que ela mudou o perfil até de perguntar. Então, eu acho que formou meio que uma visão, sabe? As mensagens que ela tem recebido, para ela chegar a questionar isso. Então, assim, isso é uma coisa bastante delicada, viu? Porque vai formando mesmo a opinião das pessoas. Obrigado, Eliane, pelo exemplo. Gente, o exemplo que ela citou aí, a mera análise de você analisar se faz sentido ou não aquele gráfico pode influenciar a sua heurística de disponibilidade, porque vai influenciar a quantidade de vezes que você viu aquilo ali. Então, basicamente, você tem que filtrar pelo autor, onde o autor é, tipo, quem está te encaminhando aquilo. Se for uma pessoa que você confia, que tem uma boa qualidade editorial, você lê. Se for uma pessoa que você não lê, é basicamente isso. Filtre as informações que cheguem na sua mente pelo autor. Mais alguém tem algum comentário? Muito bom, Eliane, obrigado. Só uma coisa rapidinho aqui, porque já tem um tempo que eu reflito sobre isso, tipo, como que a rede social mudou as headlines das notícias. Porque a rede social faz de tudo para você ficar dentro dela. Os mecanismos de notícias começaram a ter que arrumar ferramentas para te fazer sair da rede social, porque é assim que eles ganham dinheiro. Então, tipo, aparece de vez em quando uma notícia, uma fofoca, de alguma resposta que um famoso deu para outro no Twitter, por exemplo. E a headline fica assim, fulano destruiu ciclano na resposta. E eu acho que esse léxico, essas palavras que as pessoas começaram a usar para forçar você a sair da rede social, transforma a nossa visão de mundo. Porque às vezes você clica lá na notícia e a pessoa não falou nada demais. Tipo, só deu uma resposta atravessada. Só que a maioria das pessoas, muita gente não sai. E aí essa headline fica na sua cabeça, né? Fulano destruiu ciclano na resposta. Sim. E eu acho isso muito prejudicial. Em resumo, gente, um feed de notícias, um mural aleatório de notícias é péssimo para você usar como fonte de informação por causa da heurística de disponibilidade. Levando em conta o que o Magno falou aí, desse viés negativo e extremista para te fazer clicar nas coisas, e aí você fica lendo aquele monte de headline ali, bom, isso vai alterar o seu vocabulário, enfim. É melhor você pegar, tipo, de preferência para livros, né, vamos supor. Eu queria encerrar esse assunto e queria passar para algumas considerações aí sobre o curso, né, e mais algumas recomendações para vocês. Primeiro, esse slide aí, resumo de algumas coisas que a gente viu. Quem tiver interesse sobre como faz esse mapa mental está aqui. Usa um pouquinho de conceito de Python e de Elasticsearch.
Aqui foram os cadernos do Kaggle, né, das competições do Kaggle, os notebooks transformados em Python e depois uma nuvem de palavra deles. Circulado em vermelho aqui está boa parte do que a gente estudou aqui no curso. Tem algumas coisinhas aqui que eventualmente não estão ali, mas foi uma maneira mais conveniente aí de deixar poucos falsos positivos e negativos aí dentro. E aí vocês podem usar isso aqui como revisão, vocês podem escrever do lado aqui se vocês lembram ou não, e o que faz cada um desses itens aqui. E aí lembrando que se você descobrir uma coisa, nesse contexto aqui tão pequeno que a gente viu, se você descobrir que tem uma coisa que você não lembra, é uma oportunidade de você relembrar aquilo e saber que você não lembra. Né? Revisão é uma oportunidade, né, de rememorar isso aí. Algumas considerações sobre como progredir mais rápido. Durante o curso eu vim dando algumas pinceladas de algumas coisas que você pode fazer, e aqui tem um resumo mais condensado e sumarizado sobre esse assunto. Então, como progredir mais rápido? Desenvolver hábitos e competências para melhorar o seu desempenho. Então, uma das coisas que você deve fazer é uma meta-análise, que eu chamo. É a análise do seu processo, ou seja, do seu processo de aprendizado, como que você está aprendendo, o tempo que você está gastando, se você está aprendendo e estudando antes ou depois de você começar uma tarefa, se essa quantidade de tempo está sendo suficiente, e se você arranjar uma maneira, inclusive, de medir essas coisas, você vai ter um feedback que vai te ajudar a melhorar mais rápido. Então, isso é uma meta-análise. Então, você simplesmente ter uma noção de que esse tipo de atividade existe e você se preocupar e começar a fazer, isso é um grande avanço. Tá? Simplesmente ter a noção de que dá para fazer isso é uma expansão de consciência, eu diria. É você enxergar o mundo de outra maneira. É como uma expansão de consciência, como se você estivesse ajudando o seu filhozinho de 5 anos de idade a progredir e estudar matemática, por exemplo. Você tem uma série de recomendações e de experiências para passar para ele. Só que você pode fazer isso com você mesmo. Então, essa meta-análise tem a ver com melhorar o seu processo individual de trabalho. Refletir sobre o que te levou a cometer cada erro. Então, o que é cometer um erro, por exemplo? Você demorar um tempo para resolver um problema. E você parar para refletir. Por que você demorou esse tempo? Por que você chegou numa situação? Outro erro. Você terminou um trabalho, achou que estava terminado, mas tinha um problema e você entregou como se estivesse terminado e não percebeu que ali tinha um erro. Vários dos vieses que a gente estudou têm a ver com isso hoje. Você pode ter sofrido algum deles. Você parar para pensar por que você não encontrou aquele erro é um exemplo de uma meta-análise dessa. E se você não parar para corrigir um erro que você cometeu, você está perdendo uma oportunidade de vida de melhorar. Porque uma vez que você conserta o processo se aplica e tem consequências em larga escala, porque ele foi corrigido. Um processo que, se seguido, gera um erro, dependendo da taxa de erro desse processo, né, se for sempre que ele for seguido gerar um erro, ele gera um prejuízo muito grande. Você corrigindo aquilo ali, avança muito rápido. Então, você deve refletir sobre o que te levou a cometer cada erro. Gente, a gente não tem pressa para fazer as coisas. Você não precisa ter pressa. Quem que está te cobrando para, sei lá, para terminar as coisas? Eu lembro de uma imagem que eu vejo, de uma imagem real de pessoas chegando numa academia, e a academia, na frente dela, tem uma escada e uma escada rolante. E aí nessa imagem, nessa foto, as pessoas estão subindo pela escada rolante. Aí eu fico pensando na pressa. Por que eles estão com pressa? Será que é para começar a fazer exercício físico? Acho que não, né? Então, gente, às vezes, se a pressa fosse começar a fazer exercício físico, começa subindo na escada normal, né? Então, assim, essas pessoas que têm pressa de subir pela escada rolante, na verdade, eles estão com pressa não para terminar o trabalho, não para fazer o trabalho em si. Eles estão com pressa de que esse período ali, dessa 1 hora fazendo exercício, ele acabe logo. E ele quer ir embora para casa fazer o que eu não sei, fazer o que faz todo dia. Então a pessoa está com pressa que o outro dia comece, deve ser isso. Então, assim, quando você errar uma coisa, você tem que
Cara, para que a pressa de começar uma outra atividade, começar o dia seguinte e cometer o mesmo erro? Não faz sentido nenhum. O que faz sentido é você parar, pensa, por que você está cometendo aquele erro? E como é que eu vou fazer para corrigir? Como é que eu vou fazer para nunca mais cometer aquele erro? Então, refletir sobre o que te levou a cometer cada erro e como evitá-lo da próxima vez. Isso aqui, gente, é nada mais nada menos que um ciclo de PDCA. Alguém não sabe o que é um ciclo de PDCA? Plan, Do, Check, Act. Alguém não sabe? Posso passar? Beleza. Então, um exemplo, né? Aqui tem, diga Débora. Aqui tem um exemplo, um ciclo de PDCA. Cada uma das letrinhas significa Plan, Do, Check, Act. É uma metodologia quase criada por um cara que chama William Deming, na época que o Japão saiu da guerra. Ele foi levado lá para o Japão, os Estados Unidos enviou ele para o Japão para ajudar a reconstruir o país. E ele começou a aplicar esses ciclos de melhoria contínua que foi popularizado com esse nome de PDCA. É associado a um contexto de aplicação que chama controle estatístico de processo. E aí depois que ele propôs esse PDCA, quem propôs foi um cara que chamava alguma coisa Stewart, e aí popularizado pelo William Deming. Depois que esse negócio ficou famoso, as técnicas de gestão, inclusive de gestão de projeto na área de TI, que surgiram depois do PDCA, todas elas têm um ciclo de PDCA escondido ali dentro. Então, esse ciclo de PDCA serve para você atingir uma excelência numa determinada atividade. Então, se tiver alguma coisa importante na sua vida, no seu trabalho, alguma coisa que você precisar atingir uma excelência, basicamente o que existe de racional hoje em dia em termos de técnica é você aplicar um ciclo de PDCA, onde o P é planejar, o D é fazer, o C é check, de checar, onde a checagem tem que ser uma checagem quantitativa, e o A é agir para corrigir o que você checou. Quem for engenheiro e conhecer o conceito de um sistema em malha aberta ou um sistema em malha fechada, isso aqui, um PDCA, é um ciclo que é um sistema em malha fechada, e sistema em malha fechada converge, sistema em malha aberta não converge. Sistema em malha aberta diverge. Tá? Então é uma maneira da gente modelar um sistema nas nossas atividades para ele convergir para o nosso objetivo. E onde o objetivo, a cada iteração desse ciclo, o objetivo vai ser refinado, você vai executar, vai checar para medir, onde o check tem que ser quantitativo, você vai medir o que deu errado, e você vai fazer outro ajuste fino para convergir para onde você quer. E isso aí leva as empresas que aplicam um ciclo de PDCA, enfim, a atingirem uma excelência naquilo que fazem. Eu já criei vários ciclos de PDCAs. Para qualquer atividade que eu começo a fazer, eu tento enxergar onde eu posso criar um ciclo de PDCA. Na época que eu estava estudando para concurso, eu criei 3 ciclos de PDCA para ajudar a melhorar o desempenho no concurso. Depois eu posso comentar os 3, se vocês quiserem. Mas aqui eu trouxe um exemplo prático de como você começar a pensar como um ciclo de PDCA ali, começar a pensar num check e extrair um feedback para tentar melhorar. Então imagina que você se propõe durante o seu desenvolvimento de programação, de ciência de dados, se fazer essa meta-análise sobre o seu trabalho. Então você pode, por exemplo, começar a perceber que ao desenvolver um código diretamente numa função, você está aumentando o ciclo de feedback, que é esse ciclo desse PDCA. Você decidiu, planejou, resolveu um algoritmo, foi lá, escreveu, e está demorando receber esse feedback, esse check, para depois poder corrigir e planejar o que você vai fazer dentro desse seu algoritmo. Note que isso está atrasando e corrija esse seu hábito. Você pode corrigir o hábito de estar codificando diretamente dentro da função. Eu não sei se vocês ainda estão com esse hábito, mas boa parte dos meus alunos chegam com esse hábito de codificar diretamente dentro da função. Então, note quantas vezes isso aconteceu. Acho que no dashboard que eu disponibilizei para vocês,
lá tem um feedback quantitativo sobre isso. E você pode usar isso para melhorar, né, o seu desempenho. Por exemplo, outro exemplo aqui, perceber que você comete menos erros se abrir e fechar cada símbolo de um escopo conjuntamente. Vamos supor, você quer escrever uma string, dentro dele vai ter chave, colchete, parêntese. O que você deve fazer para cometer menos erro? Abre e fecha a aspas, depois, se você tiver que escrever um colchete aqui, abre e fecha o colchete junto, e depois que você escreve alguma coisa dentro dele. O que gera muito erro quando as pessoas começam a programar? É fazer sequencialmente aqui, ó. Ele faz essa aspa, vai escrevendo, 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 abre o colchete aqui, e vai escrevendo, escrevendo. Uma hora ele esquece ou uma aspa, ou um colchete, ou uma aspa dupla lá, e acaba perdendo minutos, segundos, enfim, até conseguir corrigir isso aqui. Então aqui eu não queria que vocês se concentrassem no exemplo, eu queria que vocês se concentrassem na meta-análise que você pode fazer para, por exemplo, perceber, cara, eu estou errando isso aqui toda vez. É só eu mudar o meu comportamento que eu vou mudar o meu desempenho. Então eu digo que você se preocupar com esse processo de melhoria contínua, e eu posso fazer analogia como se fosse com uma aceleração. Se a quantidade de conhecimento que você... Se a quantidade de trabalho ou de conhecimento, né, que você adquire ou que você produz, a gente fizer uma analogia com a física, que aquilo ali for, por exemplo, um deslocamento, o que seria proporcional a uma dimensão da velocidade num ambiente produtivo seria, por exemplo, o tempo que você tem para executar o seu trabalho. Só que, gente, não é muito eficiente você ficar delongando o tempo só para aumentar a produção. É mais inteligente você procurar uma maneira de melhorar a produtividade, melhorar essa aceleração ali, para você naquele mesmo tempo que você tem, vamos supor, as 8 horas diárias por dia, e manter uma qualidade de vida não ocupando o resto do tempo, você produzir muito mais. Então, assim, o que a gente tem que buscar é ser muito mais produtivo com aquelas horas que a gente tem. Então, isso aqui, essa melhoria contínua e esse ciclo de PDCA feito por meio dessa meta-análise, tem uma conotação ali de você acelerar o seu desenvolvimento, e você praticando isso, você vai acelerar essa meta-análise que você faz. Então, assim, é uma derivada segunda, derivada terceira ali, né? Se você melhorar a sua meta-análise, você vai progredir exponencialmente mais rápido ainda. Mais algumas competências ou hábitos importantes que eu venho notando, né? E aí, o que eu faço? Eu tento traduzir experiências acumuladas minhas, de outros colegas, ou de o que eu leio sobre pedagogia e sobre programação, de o que a gente deve fazer para ter hábitos que intuitivamente levam a gente a ter um desempenho maior. Conseguir ler um manual ou uma documentação com fluência. Aprender a buscar a seção que você precisa ler. Não sei se vocês perceberam ao longo do curso, eu tenho algumas coisas já memorizadas na mente, mas assim, é recorrente eu entrar no manual do Pandas para eu responder uma pergunta de vocês, do Pandas ou do Seaborn. E, gente, não se preocupem, não tentem ter uma meta de ficar memorizando as coisas. É tanta informação, com tanto método já pronto que faz as coisas. Hoje o que eu tento memorizar é o seguinte: esse método aqui para fazer essa operação, ele está pronto ou não? Aí eu tento memorizar essas duas coisas, ele já existe pronto ou não? Se ele existe pronto, eu vou lá e encontro ele e sigo a documentação, e aí ao longo do tempo eu fui desenvolvendo uma habilidade de ler o manual com fluência. Encontrar as coisas que eu preciso rápido. Eu acho que agora há pouco o Wilson, no início da aula, pediu alguma coisa do line-plot. Eu lembro que eu vim aqui, digitei line-plot e encontrei rapidinho. Gente, por experiência, eu
acabei desenvolvendo essa habilidade de encontrar rápido, porque eu já fiz muitas vezes essa pesquisa e já tem alguns vícios de o que eu procuro aqui como argumento, o que eu procuro como resultado da minha documentação, o que isso aqui retorna. Então já tem uma expectativa de o que já está ali, e você está acostumado a usar a ferramenta faz toda a diferença para esse desempenho. E como isso aqui, o manual é uma maneira racional de te levar até o conhecimento, hoje, se você puder não depender de outra pessoa para atingir o seu objetivo e fizer isso rápido, é muito conveniente. E o que te liga até você atingir o seu objetivo? Gente, é o manual. Então, tem que ler o manual, tem que ler a documentação. Lutar contra isso aqui, eu diria que é querer regredir, é querer estar caminhando na direção contrária. Outra coisa, ler as mensagens de log. Não aconteceu tanto com vocês aqui, porque vocês já eram experientes. Eu não notei isso acontecer tanto. Mas eu também não vi vocês programarem tanto também. Porque vocês tiraram poucas dúvidas. Vocês chamaram a gente muito pouco lá no Slack. Então eu não consegui... Eu fico prestando atenção no que os alunos fazem, se os alunos leem as mensagens de log ou não. E de vez em quando eu chamo a atenção. Quando eu vejo que um aluno não leu a mensagem de log, eu chamo a atenção. Então, ler as mensagens de log é o caminho mais direto entre você e a solução de um problema. Alguém pensou na mensagem que mais te ajudaria. Antigamente, essas mensagens de log eram muito mal escritas. Mas hoje, com um software livre aí que é usado por milhões de pessoas, gente, desses milhões, tem milhares que são muito cri-cri. Se tiver um azinho ali que possa ser melhorado, uma vírgula a mais, essa galera entra lá no fórum e começa a discutir, não, muda a documentação para isso, para isso. Então, gente, essa documentação dessas bibliotecas mais populares, elas são simplesmente excelentes. A biblioteca do Pandas é uma das melhores documentações, seja de software livre ou não, software pago, que eu conheço. Realmente a biblioteca dos pacotes nativos do Python não é muito boa. Tá? Ela é muito técnica, eu diria, muito detalhada, e ela não resolve aquelas dúvidas mais básicas e elementares. A gente acaba tendo que buscar em outras... o manual em si, né? A gente acaba tendo que buscar em outras fontes que traduzem de uma maneira mais palatável. Mas isso, a documentação do manual da parte do core, do Python. O do Pandas, gente, ele é simplesmente excelente. Do NumPy também ele é muito bom, quase tão bom quanto o Pandas, e o Seaborn também ele é muito bom, muito bem documentado. Eu resolvo quase todos os meus problemas aqui do Seaborn, simplesmente lendo a documentação. Quando o Seaborn não faz, e tem que ir para o Matplotlib, aí sim aí eu preciso de consultar já respostas prontas para o meu problema. Então, qualquer coisa diferente disso, de ler a mensagem de log, não é racional. A gente está falando de uma aula de racionalidade. Ignorar a mensagem de log é irracional. Tá? É alguém que está te falando, olha, o erro é esse. E aí você não lê a mensagem de log. É pedir para ficar parado no problema por horas. Beleza. Buscas no Google em inglês. Gente, buscar no Google para resolver o seu problema de TI em português é pedir para não encontrar. Outra dica, buscar por termos que representem unidades de sentido. O que são unidades de sentido? Substantivo, verbos e adjetivos. O que não são unidades de sentido dentro de uma sentença? Preposição, pronome, a não ser que faça toda a diferença, aí você procura, tipo, entre aspas lá, né? E outra coisa, gente, para se desenvolver nessa área de ciência de dados, o inglês é um skill, porque você vai precisar adquirir informação rápido. Quanto mais rápido você adquirir informação, melhor. E como está tudo em inglês, material de qualidade, vídeo, enfim. Gente, em inglês, não tem como. Tem problema eu não saber hoje? De forma alguma. A gente discutiu lá no primeiro dia os conceitos do Growth Mindset da Carol Dweck. Não saber é uma oportunidade para aprender, tá?
Agora, não saber e não querer aprender e não fazer nada para isso, aí tem um problema. Então, se você estiver na situação que você não está querendo aprender, pare para pensar no que você está fazendo. Tem uma coisa ali de ressignificação, né? Reenquadramento ali do seu posicionamento. Pare para pensar sobre isso aí. Mais algumas competências, não sei se vocês perceberam, quando eu estava ajudando vocês, resolvendo alguma dúvida, de eu fazer algumas coisas que eu chamo de baby steps, para diminuir o tamanho do ciclo de feedback, quebrar uma tarefa em partes menores e elementares, que você tenha certeza do resultado. Então, por exemplo, você tem uma possibilidade de fazer uma linha de código complexa com encadeamento de função. Você vai lá, ponto reset index, ponto filter, ponto alguma coisa, ponto sort value, ponto sum. Isso aí você está encadeando um monte de coisa. Você pode fazer, se você tiver certeza de tudo aquilo ali, cara, mas deu problema, vai lá do início, faz a primeira, vê se deu certo, faz numa outra linha de código, faz a segunda, imprime, vê se deu certo. Isso aqui é o baby step. Quando você tiver muito prático numa atividade e você tiver certeza que não precisa do baby step, ok. Mas quando você for resolver um problema do zero, que você não sabe resolver, cara, é o baby step. E fazer pedacinhos que você tenha certeza e conferir o resultado daquele pedacinho vai fazer você progredir muito mais rápido. Obter um feedback visual, ou um print ou um debug. A gente testou debug aqui no PyCharm. Aquilo lá é um tipo de feedback visual. Um print daquela coisa também é um feedback visual um pouco menos eficaz do que o debug, tá? Mas se você tiver lá no Colab, que não tem um debug conveniente, ele até no Jupyter Notebook tem umas ferramentas de debug, mas não são boas, por isso que eu não trouxe aqui. Então, você obter um feedback visual, gente, faz toda a diferença para você resolver um problema. Aqui tem o que a gente está discutindo aí do ciclo de PDCA. Se você não tiver um feedback visual, você não vai conseguir fechar esse ciclo de PDCA. Então, feedback visual ali de cada baby step. Bom, numa situação de erro, imprimir o conteúdo, o feedback, que te faz entender a causa do erro. Essa é uma habilidade aqui que você tem que treinar. Vamos ver aqui. Acho que esse é um pouco abstrato e eu tenho que exemplificar. Vamos ver. Criar uma célula aqui. Gente, o que vai sair daqui? Qual vai ser o resultado? Acho que é known, né? Porque eu acho que o sort ordena a lista. Perfeito. Mas eu não lembro qual dos dois que faz o quê. Perfeito, é isso mesmo. Vai ser o known. Mas aqui, é isso que eu queria aqui, tá? Pronto. Aí deu um type erro. Known type object is not subscriptable. Gente, o que é isso? Traduz para mim o que está escrito aqui. Alguma coisa do tipo known não é... Você não consegue entrar no detalhe, não consegue ver os itens que compõem, não é isso? Isso, exatamente. O que você poderia imprimir antes dessa linha aqui para tentar investigar esse problema aqui? Type, né? Hã? Ordenado type. Hã?
ordenado, né? É. Isso. E aí você escolheu imprimir ordenado, você descobriu que tem um none, e aí você sabe, cara, realmente none 0 não funciona. Só que às vezes a sentença que vai estar aqui vai ser um pouco mais complexa. E aí você tem que desenvolver a habilidade do que é que você vai imprimir para tentar investigar o seu problema. Se você conseguir, olhando para o tipo de erro que deu aqui, não precisa já saber resolver o problema, mas assim, o que eu preciso imprimir para eu investigar a causa do meu problema? Essa é a habilidade que vocês têm que treinar para resolver rápido. E assim, eu tento traduzir em palavras o que eu já notei que eu desenvolvi em termos de habilidade que fica meio intuitivo e a gente acaba não percebendo. Essa é uma delas, que é uma habilidade a se desenvolver. O que eu tenho que imprimir para investigar um problema? Essa é uma habilidade que você tem que desenvolver. Nesse caso aqui, o Wilson acertou. Eu tinha que imprimir esse ordenado aqui. E aí, depois que eu imprimo esse ordenado, eu vejo, cara, realmente esse negócio é um nome e o nome ele não aceita essa sintaxe de subscrever. Ok. Outra habilidade que eu venho pegando no pé de vocês durante diversos momentos. Eu peço para vocês responderem para mim qual que é o tipo desse objeto retornado. Então, ao escrever uma linha de código e guardar alguma coisa numa variável, você tem que estar mentalizando o tipo do objeto que vai estar sendo guardado ali naquela variável. Se você não tiver essa consciência, o que eu percebi é que vocês cometem muito mais erros. Então é uma habilidade a ser treinada. O que retorna de um determinado método e o que você está gravando lá? É um data frame? É um data frame de booleano? É uma lista? É um array? É um numpy array? É um array de inteiro, de string? O que de acha aquilo ali? Se você não tiver essa consciência, o seu desempenho cai muito. Consultar a documentação oficial das bibliotecas e não outras fontes menos confiáveis e desatualizadas. Aprender a distinguir quando você precisa consultar o manual e quando você precisa consultar um fórum. Gente, isso aqui, na minha visão, é uma das causas de hoje eu estar satisfeito com o meu desempenho para resolver um problema. Eu sei quando eu preciso, no meu estágio de conhecimento, o que tem na minha mente. Eu sei quando eu preciso consultar o manual e eu sei quando eu preciso do Stack Overflow. Tá? Quando eu não conheço a sintaxe de um método, mas eu sei que o método existe, gente, eu não vou aprender a sintaxe de um método no Stack Overflow, é ineficiente. A sintaxe de um método você aprende no manual dela. É uma fonte de informação mais direta para o seu problema. Caso você seja eficiente em encontrar o seu método na documentação, você tenha adquirido essa habilidade, é muito mais eficiente ir para lá. Se você não tiver adquirido essa habilidade de encontrar o nome do método de forma eficiente, desenvolva essa habilidade. Agora, Stack Overflow ele é útil? Ele é muito útil. Mas para quando você já sabe a sintaxe, sabe usar o método e não consegue resolver o problema mesmo assim. Você precisa de um insight, uma criatividade a mais, de colocar alguma coisa no argumento que sua criatividade não está sendo suficiente. Mas quando não estiver te faltando criatividade, mas está te faltando informação sobre a sintaxe do método, cara, é mais direto você ir na documentação muito mais rápido. Essa é uma das causas aqui que eu julgo eu estar com um desempenho que eu gosto atualmente do meu desempenho e que eu tenho um pouco de dificuldade de convencer algumas pessoas. As pessoas querem continuar buscando sintaxe no Stack Overflow. É irracional na minha visão. Lê atentamente o enunciado. A gente viu vários exemplos disso aqui hoje, em que a gente passa pelo enunciado, não prestou atenção que era a probabilidade, enfim. Ou definir claramente por escrito o seu problema. Isso ocorre até nos exercícios práticos que eu coloco aqui no curso. Você começa a resolver um problema sem saber exatamente o que tem que fazer e aí demora muito tempo.
Se você não consegue desenhar com papel ali o que tem que ser de resultado, você vai passar muito tempo tentando resolver o problema. Certificar-se de que você tem certeza do que precisa fazer antes de começar. Gente, se tiver confuso o que você tem que fazer, não o como, mas o que, tá? Aí é diferente. E ter esse estado de consciência de o que é o que e o que é como, também é uma evolução até cognitiva dentro da programação, aí, da ciência de dados. Então, você começar a fazer essa meta-análise, eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, qual que é o resultado disso aqui. Gente, outra coisa que ajuda muito quando está muito abstrato é escrever e desenhar a sua solução que você quer resolver. Se for, por exemplo, algo mais complicado que você consegue ver na forma de um diagrama, bem melhor você desenhar esse diagrama. Quando você transfere informação para o papel, você libera um espaço na sua memória de trabalho, que é limitado, a gente consegue armazenar ali de 3 a 5 coisas, 5 mais ou menos 2, 3 a 7 coisas ao mesmo tempo. E aí você transfere para o papel, você libera espaço na sua mente para você carregar outras informações que vão ser úteis para resolver o problema. Então quem segue essa técnica aí resolve problemas mais complexos. Principalmente nas etapas que demandam grande capacidade de abstração ou raciocínios mais longos. É justamente essa coisa que eu te falei de liberar mais espaço na sua memória de trabalho. Eu tenho só alguns comentários finais aqui, eu acho que eu consigo terminar nesses minutos que faltam, a gente tem 10 minutos aí. Agregue o máximo possível de habilidades, né? Eu listei algumas habilidades aí que você pode escolher para se capacitar depois de sair de um curso desse. A gente viu algumas coisinhas aqui, um pedacinho de ciência de dados, mais ali para o Python e programação, mas você pode seguir na ciência de dados ali dentro da estatística, do machine learning, racionalidade, um pouco do que a gente estava estudando hoje, escolher uma área de negócio, ou você já ter uma área de negócio, você já é formado em alguma outra coisa, isso aqui é uma grande vantagem, quem já tem um conhecimento de uma área de negócio. Desenvolvimento de produtos, não cheguei a discutir com vocês algumas técnicas de desenvolvimento de produtos, mas essas técnicas são as maneiras mais atuais e convenientes para você desenvolver um produto dentro da administração pública e da iniciativa privada, né? Essas técnicas aqui surgiram na iniciativa privada. A gente discutiu algumas coisinhas que são usadas lá na engenharia de dados, mas bem pouquinho, alguma coisa com limpeza de dados e tal, que seria usado se você for ali para esse lado da engenharia de dados. E outra coisa que é bastante útil também, desenvolvimento de aplicações web. Então, aqui, eu vou comentar esse último aqui de infraestrutura, né? Se você for um profissional flexível, e é o que a administração pública está precisando de pessoas que sabem fazer o máximo dessas coisas aqui possível, porque a gente não vai ter muito bem organizado uma divisão de tarefa. Dentro da administração pública, a movimentação é muito engessada, e nem sempre a gente consegue alocar a melhor pessoa para o melhor trabalho, e às vezes, infelizmente, ocorre de estar cruzado ali, um cientista de dados num lugar onde tem engenharia de dados e vice-versa, e infelizmente esse é o contexto. Então, se você puder agregar mais conhecimento, melhor para você, melhor para o seu crescimento profissional, melhor para a administração pública, esse tipo de profissional que a gente está precisando. Então, se você puder agregar dentro de você um ciclo de tecnologias que envolve desde uma área de negócio, uma área de desenvolvimento de produto e entender necessidades com expertise de design. Cara, um pouquinho difícil, mas dá para chegar lá. Engenharia de dados, aplicações web, entender de infraestrutura, de containers, para você conseguir colocar os seus modelos de IA em produção, as suas aplicações em produção. É possível você se capacitar em todas elas, não precisa ser de uma hora para outra, sair entendendo de tudo, escolher uma para você expandir os seus conhecimentos, né? Depois de você ter expandido um pouco nessa, escolhe mais uma outra, uma caixinha dessa aí, de tal forma que lhe seja conveniente para a administração pública.
Em verde aqui eu destaquei algumas atividades que são elementares e não fazê-las bem feitas implica em prejuízos muito grandes. Você iniciar um projeto sem ter certeza do que tem que ser feito tem um prejuízo muito grande, é muito comum na administração pública. E você ter os dados desorganizados, mal modelados, zoados, precisando de limpeza de dados, enfim, desnormalizados quando for uma desnormalização não planejada, cara, isso tem um prejuízo no longo prazo muito grande. Então, às vezes, por um pouquinho de pressa, a gente acaba deixando essas atividades de lado e sem fazer, e elas acabam cobrando o preço lá na frente. Então, se for ao custo de um leve atraso, mas você fazer essas aqui bem feitas, eu faria com atraso, mas faria bem feito. A minha experiência nos últimos anos é que o atraso deixa as pessoas mais satisfeitas lá na frente, que eventualmente ficariam insatisfeitas agora. Alguma coisinha aqui sobre esse assunto que a gente está começando a discutir aí, o que fazer na administração pública, uma frase aqui que mudou bastante a minha vida: se você falha ao planejar, está planejando falhar. Quando eu percebi que isso aqui é verdade, eu comecei a planejar melhor, basicamente. Então, se alguém estiver olhando de fora, você fazer um planejamento ruim, um planejamento falho, essa pessoa está vendo que você está caminhando invariavelmente para um insucesso, né? Um pouquinho aqui de conceituação de agilidade. Agilidade é um sinônimo de flexibilidade, celeridade e baixo custo de mudança, tá? Proatividade, a equipe identifica e corrige seus próprios problemas. E rapidez, entrega contínua, tá? Vamos supor, entrega em sprints pequenos, por exemplo, entrega a cada semana, ou entrega a cada dia, entrega a cada 2 semanas, isso é uma entrega contínua. E cupcake. Cupcake é uma analogia criada pelo Paulo Caroli, que é o autor de uma técnica que a gente estava discutindo aqui, do Lean Inception, que foi bebê lá no Lean Startup. Essa técnica do Lean Inception está sendo usada por empresas e governos no mundo inteiro, tá? A metodologia aí para desenvolver um MVP. Ele criou a analogia de um cupcake. Antigamente a gente começava a desenvolver um sistema, uma aplicação, por camadas. A gente desenvolvia a camada de baixo, que seria a camada de dados, depois a gente desenvolvia a camada do meio, que seria ali as regras de negócio, e por último a gente desenvolvia a camada de interface. Então a gente ia em todos os requisitos do modelo de dados e fazia. Depois todos os requisitos para implementar as regras de negócio. E depois implementar todos esses requisitos de negócio e disponibilizar na interface do usuário. Essa metodologia se mostrou muito mais ineficiente do que você escolher uma porção dos seus requisitos de maior risco e desenvolver esses requisitos de maior risco em camadas. E aí depois de fazer uma fatia do bolo, você faz outra fatia do bolo, faz outra, mas você começa por um pedacinho dos requisitos que sejam os mais relevantes, que têm maior risco para o seu projeto, porque os de maior risco você pode interromper o seu projeto no início se ele for inviável, e aí menos custo afundado, menos tudo. Então esse conceito aqui é de small batches, ou pequenos lotes. E esse conceito de small batches começou a ficar cada vez mais popular. A gente diminuir esse tamanho desses batches, porque ele diminui risco, diminui tempo, proporciona entrega contínua. E aí depois desse conceito aqui já estava um pouquinho velho, o Paulo Caroli veio com uma outra analogia de um cupcake. Em vez de você passar, sei lá, alguns meses até fazendo uma fatia do bolo, você pode simplesmente fazer um cupcake e ver se o seu cliente, ver se isso atende às suas necessidades de negócio, ver se o seu cliente se agrada disso aí. Se o cupcake atender, você parte para fazer o bolo. E aí existem algumas técnicas do design sprint e do design thinking para você fazer cupcake. Inclusive de sistemas complexos e que o seu usuário não percebe que aquilo ali é um cupcake. Ele acha que é realmente o bolo. E aí nessa dele achar que é realmente o bolo, ele te dá o feedback se aquilo ali funciona ou não. Isso já está acontecendo na administração pública. Eu já participei de algumas design sprint e de Lean Inception na administração pública com o CERP, tá? Então, você saber aplicar isso aí, saber que você precisa, já é um outro estado de consciência aí, né? Uma diferença aí, uma
de comparação, né, e discussão da diferença de pressa e agilidade. Pressa tem uma conotação pejorativa de imprudência e negligência. Por exemplo, pular etapas essenciais de um projeto para cumprir um pseudo-deadline. Alguém quer que você divulgue na imprensa que o negócio está pronto, e aí, por causa disso, você tem que pular umas etapas essenciais, deixar o dado mal modelado, não implementar um requisito, por exemplo. Gente, fazer bem feito leva o mesmo tempo de fazer mal feito. Tá? Se tem que ser feito, tem que ser bem feito. Se não for fazer bem feito, não faça. Não tem muita coisa para agregar isso aqui, não. É essa frase aí mesmo. Pare para refletir nela depois. Eu tenho vários exemplos que aconteceu comigo, que o fazer bem feito levava o mesmo trabalho de fazer mal feito. Óbvio que se você tiver com preguiça de como pensar em fazer, você realmente não vai encontrar uma solução que saia naquele mesmo prazo. Mas assim, é possível encontrar soluções bem feitas e céleres, principalmente se você começa a fazer as coisas bem feitas lá do design do produto, escolher o produto certo, escolher os stakeholders, modelar os dados corretamente, e aí o prazo se viabiliza. Se você começa a fazer a caquinha lá atrás, e aí lá para frente realmente não dá. Então a agilidade é um princípio lá... Isso é um princípio lá do Manifesto Ágil, né? Agilidade é maximizar a quantidade de trabalho não realizado, atingindo o mesmo objetivo, fazer um cupcake bem feito. O Paulo Caroli fez a analogia com o cupcake, eu fiz uma analogia com o que é a pressa. Para vocês lembrarem aí do que é a pressa na hora que vocês estiverem nessa situação de escassez de recursos, escassez de tempo. Numa situação de escassez, a gente costuma tomar decisões subótimas, tá? Então, se alguém colocar vocês numa situação de escassez que demanda pressa, lembrem que vocês estão nessa situação em que você comete uma decisão ruim, desconsiderando requisitos essenciais e que vai ser caro mais para frente. Esse aqui é o último slide. Basicamente, uma visão para vocês verem aqui como evoluiu as metodologias de gestão de projeto de 30 anos para cá, que é basicamente o que está acontecendo, gente. O tamanho do lote está diminuindo e daqui em diante todos eles tinham um ciclo de PDCA dentro deles. Então, se você começa a encarar qualquer método de gestão de projeto como um PDCA disfarçado, você aprende ele muito rápido. Então, o Scrum tem um PDCA, o Kanban tem um PDCA, o Design Sprint tem um PDCA. E essa iteração era... Esse aqui tinha o modelo cascata tinha uma iteração só, era anos com uma iteração só. Depois a gente partiu para o RUP, que recomendava 4 iterações. Depois o Scrum, ele recomenda, cara, tem interações infinitas aí, mas eles têm tamanho de 2 semanas. Depois veio o Kanban, que melhorou muito mais do que o Scrum, a eficiência de gestão de projeto e execução. E disse, não, agora o tamanho do lote vai ser o tamanho de uma tarefa. E aí vai ter entrega contínua de uma tarefa. E agora, mais recentemente ainda, com o Design Sprint, uma metodologia criada pelo Google para fazer cupcake de qualquer coisa, de um aplicativo. O benchmark de fazer cupcake é fazer cupcake de aplicativo. Tá? Se um dia vocês tiverem que fazer um aplicativo, façam um cupcake primeiro e não façam um aplicativo. A prototipação com aprendizado, em uma semana você sai da definição do problema até o cupcake. O que não coube no curso? Uma aula de storytelling que eu disponibilizei aqui para vocês. Aí, na primeira hora desse curso, eu resolvo do curso anterior, né? Eu resolvo alguns exercícios com os alunos. A teoria de storytelling ali começa aos 1 minuto e 2 do vídeo. Não coube nesse e nos outros cursos essa aula de storytelling, porque eu venho deixando menos conteúdo em cada aula, porque no início, quando eu criei, tinha muito conteúdo condensado e aí era difícil acompanhar. Então, essa foi uma das coisas que ficou fora do curso. Também eu gosto muito desse post, mas infelizmente não dá o tempo de colocar, que é um post avançado sobre encadeamento de métodos do NumPy. Do Pandas. Gostei muito de estudar isso aqui, e
Esse cara, ele é um dos desenvolvedores, cadê o nome dele aqui? O autor, né? Aqui tem o nome dele aqui. Sim. Tomal alguma coisa aqui. Ele é um desenvolvedor do Pandas e ele dá algumas recomendações de desempenho, alguns trade-offs de você fazer chain, né? Encadeamento de métodos aqui. Basicamente, ele recomenda que você faça assim, esse encadeamento de métodos. Gente, vamos encerrar? Vou liberar vocês. Esse era o último slide. E aí termina o curso aqui. E Esse hoje não tem negócio de exercício. encadeamento, eu acho que o R tem também, né? Acho que tem sim. Acho que tem. Vamos encerrar? Liberar vocês para almoçar? Alex, podia fazer Ô, um Alex. pedido? Posso fazer um pedido? Pode. Bom, o curso todo foi muito bom, foi fantástico. Agora, será que você pode dar dicas ou colocar onde achar mais exercícios que eu possa treinar mais, né? Tá. Sobre Pandas ou sobre o Python? Sobre o Python, né? Pode ser sobre o Python. E eu tenho algumas fontes de alguns exercícios. Eu coloco, terminando aqui, eu coloco lá no Slack, no canal do Slack. Tá bom? Tá, o Workspace vai continuar ativo? Continua ativo o Slack, continua ativo o GitHub, continua ativo o Classroom. Tá, Tá bom? legal. Oi, Eliane, você ia falar alguma Ô, coisa? Alex, Diga. sim, nossa, eu gostei bastante do curso, viu? Assim, muita coisa que para vocês já dominam, para mim foi um pouco mais difícil, mas no geral eu acho que eu aprendi bastante do que você colocou. Gostei muito, de verdade. E mais assim, acho que do que a parte técnica, eu acho que a forma de trabalho da gente, eu acho que foi muito bacana, foi muito rico para poder aprender essa outra forma de se propor, né, a resolver problema. Achei que foi muito bacana. Tá E bom, eu queria legal. perguntar, nossa, eu fiquei bastante feliz. Uma coisa que eu queria perguntar para você lá no Classroom, você colocou as aulas, né? E o material do curso. Você se incomoda se eu compartilhar com uma outra pessoa do nosso squad? De forma alguma, pode compartilhar. Tá, então tá bom. Então tá Ela bom. disse que ia participar do curso, mas aí como já tinha vindo o Ricardo e o Mário, eu acabei nem falando nada com você, mas aí eu vou então compartilhar com ela o material. Pode compartilhar sim, com certeza. Pode compartilhar com quem que vocês quiserem isso aí, gente. Conhecimento. A aula de hoje vai ser colocada lá, o vídeo? Eu já comecei a subir a aula de hoje, a parte 1. A parte 2 está gravando ainda. E quando eu terminar de gravar, eu subo. Ah, beleza. João, você ia falar alguma coisa? Alex, quero. O material todo o material que tem lá no Classroom, GitHub, eu consigo continuar usando o Colab, consigo validar ainda, mesmo depois Você vai encerrar em algum momento o material, o acesso? Não, o dashboard continua lá e o Google Classroom, o Colab é do Google, né, gente? Eu não sei se vocês lembram, eu recomendei que vocês salvem no seu Drive os seus notebooks, né? Vocês estão fazendo isso? Sim. Então tá. Continua lá, é só abrir o seu notebook, executar de novo, validar, valida. Tá tudo certo. A versão da biblioteca do Validate ela está publicada lá no PyPy. Você executa lá e ele valida para você. Acho que você vai continuar acessando o dashboard também, se você quiser ver. Tá, não, é só para saber se alguma coisa sairia do ar depois do final do curso, mas... Não tem previsão de alguma coisa sair do ar, tá? Beleza. Obrigadão aí, eu gostei bastante da abordagem também, a metodologia é muito boa. Tá bom. Só discordei um pouquinho do tempo. Eu acho que em um mês ficou meio apertado para quem ainda trabalha e tem outras obrigações, aí fica difícil até de acompanhar as atividades. Você diz 2 aulas por semana, fica apertado, né? Isso, porque às vezes não dá tempo, 8 exercícios, alguns são rápidos, alguns duram 1h30, 2 horas para ser resolvido, 1 hora e pouco. Entendi. No final dá 8 horas, entendeu? Entendi. De uma terça para uma quinta. Entendi. A gente pode ou mudar o dia da semana, né? Botar, sei lá, terça e sexta, talvez
não fique tão junto a terça e quinta, ou então uma aula por semana, né? Não, seria só um caso de um outro curso que tenha mais tempo, né? Que um mês esse, eu não sei se é padrão, você sempre faz esse mesmo curso de um mês ou ele está montado de outra forma? Geralmente são 2 aulas por semana mesmo, e aí 10 aulas acaba ficando por volta de um mês. Mas já ajudaria, né? Aumentar o espaço aí entre um exercício e outro. Sim. O que eu acho que ficou apertado é de terça para quinta, vocês têm um dia só, e aí fica apertado para terminar o exercício. Está trabalhando, estamos trabalhando, né? Isso. Tem outros chefes cobrando coisas. Isso. Tá bom. Mais alguém, gente? Alex, também eu queria te queria agradecer. agradecer. Muito obrigado aí pela oportunidade, pela sua disponibilidade, por ter ensinado Python e mais, né? Forma de pensar, maneira de raciocinar, de abordar os problemas. Queria te agradecer bastante. Obrigado. Sou seu fã. Beleza. Eu também sou. Quero sim. ser como você quando crescer. Gente, cara, melhoria contínua, PDCA na veia, tá? Legal. Então, vamos encerrar? Mais alguém tem alguma coisa? Alguma pergunta? Eu só quero agradecer também, assim, como a gente vê em capítulos, né? A gente não tem um projeto, um exercício que junta isso tudo para resolver um problema. E eu estou pensando em resolver e eu espero contar com a sua ajuda, assim. Tá bom. Fazer uma especificação inicial, te mandar, aí você dar um feedback, alguma coisa assim, e ir para a próxima etapa, só para treinar o todo, né? Legal. Você acabou de me dar uma ideia. Vou propor para vocês aí. Vocês querem, por acaso, fazer algum trabalho em grupo? Montar uns 3 grupos? E eu dou alguma assessoria para vocês? Sim, ótimo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar uma metodologia da Levagon. Cada um propõe um tema de um trabalhinho. Gente, nada muito para mudar o mundo não, tá? Alguma coisa factível, coisa de uma semana, tá bom? Para terminar em uma semana. E aí, todos vocês propõem vários temas lá no Slack, e aí depois a gente faz uma votação e vocês escolhem em que vocês querem trabalhar, e aí a gente divide as tarefas aí, divide os grupos. Essa é com a metodologia que a Levagon faz para fazer trabalho no final do curso deles, entendeu? Eu não quis inicialmente colocar trabalho no final de curso aqui, porque eu imaginei que vocês estariam eventualmente um pouco ocupados. Mas se vocês quiserem fazer um trabalho, eu dou uma assessoria para vocês. E a gente faz um trabalhinho em grupo e a gente pode fazer uma apresentaçãozinha aí, só vocês aqui, ou chamar o resto da tribo para assistir. E aí a gente escolhe, não tem obrigação nem de fazer nem de apresentar. Se quiser fazer e depois de fazer, se achar que ficou bom e quiser apresentar, apresenta. Querem fazer isso? Bacana. Então tá bom. Inicialmente não tem divisão de grupo ainda. A divisão de grupo, na metodologia da Levagon, né, uma empresa que a gente acabou importando a metodologia delas para dentro da ENAP. Na divisão deles, eles definem primeiro os temas mais populares, e aí depois as pessoas interessadas para trabalhar nos temas mais populares. Então, coloquem lá no Slack e a gente segue por lá. A gente pode definir aí, hoje é quinta-feira, a gente pode definir isso até amanhã. A gente faz uma votaçãozinha. Amanhã, na parte da tarde, depois ali do meio-dia, a gente faz uma votaçãozinha já para vocês, no final de semana, estarem liberados para fazer isso, se vocês quiserem. Alex, eu queria te perguntar um negócio. Esse grupo do Slack, por exemplo,
você vai ser único. Vai ser assim, essa turma vai estar sempre associada a esse grupo do Slack, por exemplo? Ou você vai adicionar pessoas a esse mesmo grupo? Como é que isso funciona? Você vai criar um novo grupo para uma Quando eu nova abro turma? uma turma nova, eu crio um novo grupo no Slack. Beleza, Ricardo? Tá. Então, olha só, não sei, acho que a gente pode formar um grupo de estudo, assim, continuado, para abordar os problemas que eventualmente algum de nós tenha, e podemos até, de repente, participar como um grupo dos desafios do Kaggle. Rola. Vamos ir primeiro para esse que vocês concordaram? E aí ver como é que fica o desempenho de vocês lá. Mas, em princípio, vai ser só vocês ali, tá? Mas, André, é ótimo competição do Kaggle para você crescer, tá? Quem participa de competição do Kaggle cresce muito rápido. Porque é um trabalho que você interage com outras pessoas, você acaba vendo a solução da outra pessoa e tenta pegar o dela e melhorar. Hoje tem premiação para o caderno que melhor ajuda outras pessoas, pela votação das outras pessoas, esse cara ganha um prêmio. E aí tem um cara lá te ajudando a resolver o problema, você vai pegar a ideia dele, melhora e acaba ganhando uma competição. Quem participa de competição do Kaggle evolui muito rápido. Vamos encerrar então, gente? Mais alguma coisa? Ô Alex, eu vou só encerrar com a minha fala, né? Agradecer o pessoal, parabenizar pelo curso. E não sei se seria possível, né? Ter uma versão 2.0 do curso também, porque como todo mundo já foi introduzido no Python e nas bibliotecas principais, a gente depois não estou assim forçando nada, né? Mas a gente poderia fazer um outro curso para trabalhar já as questões da área de cada um, né? Assim seria mais voltado mesmo para o tema, né, dos problemas que cada um está enfrentando na linha de frente aí do trabalho. Era só isso, pessoal. Agradeço a todo mundo. Parabéns a todos aí, parabéns ao Alex, né? E vamos continuar aí para ver se a gente compartilha também essas dúvidas também ao longo do trabalho. É isso, pessoal. Eu estou preparando mais 2 cursos aqui, um de dashboard no Data Studio e outro de engenharia de dados. Quando eu terminar e tiver um tempinho, eu vejo interesse lá na tribo. De Machine Learning, você não está pensando em fazer nada, não? Eu estou fazendo eu fui contratado por uma empresa que chama Evolux IA para fazer um curso introdutório de Machine Learning, mas aí não vai envolver programação, é só conceituação para pessoas de business, né? Que não vão nem programar, não vão nem meter a mão, só para pessoas saberem interagir nesse mundo de IA aplicado à área da saúde. Aí eu estou legal, preparando mas agora. se você resolver aterrissar na área de programação também para esse curso, de repente, né, pode ser interessante. Tá bom, beleza. Gente, mais alguém ou podemos encerrar? Valeu, Wilson. Parabéns, é muito bom. Então, gente, vamos encerrar aqui, tá? Eu vou parar a gravação e dar um tchauzinho para vocês aí. Tchau, um abração. Valeu, gente. Obrigado. Falou, bom almoço.